Bom, fazer um vídeo aqui desse Corolla GLI 2019, modelo 2019. Antes de eu começar a falar do carro, né, só passar uma observação, que eu faço essa avaliação porque eu sou realmente apaixonado por carros, né, eu gosto muito e faço de forma amadora, né, claro, não sou um profissional da área e não tenho patrocínio nenhum de nenhuma montadora nem nada, faço por minha conta mesmo, né? E então eu falo realmente o que eu penso do carro, né? Independente de qualquer patrocínio ou qualquer coisa que possam vir a falar sobre o carro, né? Então eu peço desculpas já de antemão, né? Caso eu fale alguma coisa que não seja condizente com realmente a realidade, mas como eu faço isso realmente de forma com que as impressões que eu tenho, né, como um usuário tem do veículo, né. Esse aqui é um Corolla GLI, igual eu falei, 1.8, versão de entrada, né, com couro. É a versão conhecida como Upper. Esse carro ele é alugado, né, da Localiza, e eu fiquei com ele 2 diárias, e nessas 2 diárias tive algumas impressões, né, andei mais ou menos uns 300 km com ele, que realmente passou, eu tive uma ideia, né, de como é o carro, né, do que o carro tem, e senti realmente o carro como ele é. Primeiramente, essa nova geração do Corolla eu achei muito bonita, né, com essas lanternas que avançam no paralama, né, e essa faixa cromada, mesmo na versão de entrada já tem essa faixa cromada que invade, une as duas lanternas, né, então eu acho isso muito bonito. Eu gosto do estilo sedã, né, do carro, né, que tem esse porta-mala realmente bem definido, né, com relação à carroceria. A linha de cintura dele bastante alta, né, o que é a tendência dos carros de hoje. Mas o Corolla tem umas linhas bastante retas, né, por isso que é conhecido como um carro mais de tiozão, tudo, porque ele é um pouco conservador no design dele, né. E os faróis também, da mesma forma que as lanternas, invade a lateral do carro. Tem esse farol, ele tem tem uma máscara negra, mas só em algumas partes dele. Talvez a claridade aqui fique um pouco difícil de ver, mas ele tem uma máscara negra. O farol une também com a grade dianteira, né, cromado. Na versão de entrada ele não tem farol de milha, né, só tem essa entrada aqui, que não é uma entrada de ar, né, é apenas uma simulação de uma entrada de ar, né. O carro ele possui rodas aro 16. Nesse caso aqui, essas rodas aqui elas veio com os pneus Bridgestone. O carro ele é praticamente zero, uma das primeiras locações dele, tem 3.500 km rodados apenas, né? E ele possui, ele tá bastante novo, né? A fabricação dele tem uma etiquetinha nele lá que eu acredito que foi em maio de 2018, então o carro é bastante novo mesmo. Vou mostrar o carro por dentro, né? O painel do carro ele é mais reto, né? Uma coisa característica também do Corolla e que muita gente acha um pouco conservadora, né? Esse fato. Ele possui os comandos aqui de vidro elétrico, e tanto para motorista passageiro padrão, né, muito semelhante inclusive ao do Etios. E aí vai um detalhe da minha parte, ele só tem iluminação no botão do vidro do motorista. Dos passageiros, tá vendo? Não tem iluminação. Isso de noite fica um pouco difícil realmente de verificar. E esse em nenhuma das portas. A porta também do passageiro, tá vendo, ó, não tem iluminação, e nas de trás também não. Então isso aí é um detalhe que eu não gostei muito, né. O painel dele é uma borracha, um plástico bastante mole, que dá pra ver aqui, ó, que ele é mole. Tem essa simulação de costura aqui, né, que não é uma costura de verdade, é uma simulação, é fake. Na direção também, no botão, essa parte aqui, essa costura não tem. Porém ela tem essa costura no volante, no couro do volante, né. No miolo aqui ele é plástico simulando uma costura. Eu
fico assim na dúvida se realmente eu gosto disso, né? Mas até no Etios tem isso no botão da buzina do Etios, né? E eu não sei se eu gosto muito, ainda mais num carro do nível do Corolla. Eu acho que podia, né, não ser uma simulação, né, na verdade. Poderia ser de couro mesmo aqui em vez de plástico, né? Mas é uma característica do carro. Os controles de retrovisor elétrico ficam na mesma posição do que no Etios, que eu prefiro na porta, mas é uma preferência minha. Ele fica no painel, tá vendo? E tem o controle de tração, que é uma característica desse modelo, né? 2019, ele tem o controle de tração, né? Os modelos, acho que até 2017 não tinha. Esse aqui mesmo de entrada é de série, né? Todos os carros têm. Vou mostrar um pouquinho o painel, bastante simples, como é a versão de entrada. No XEI o painel é um pouquinho diferenciado. Nesse aqui, como é o de entrada, ele tem esse painel mais simplificado, com na direção, controle na direção, só tem essa teclinha aqui que muda algumas funções, tá vendo? Tipo os tipos de viagem, né? A autonomia do carro, a média, é o que tem disponível, né? Quando você ainda roda com tanto que tem de combustível no tanque, né? Essa aqui é a média instantânea, como o carro tava andando de ponto morto, tá dando 19 aí, mas ele, na verdade, comigo no álcool, ele deu 10 na cidade, 10 na estrada e 7,1 na cidade. Isso no álcool e acelerando o carro, né? Então não é andando com o carro um pouquinho mais, forçando um pouquinho mais, né? Que faz o carro ter um consumo um pouquinho mais alto. É basicamente isso, né? O painel bastante simplificado. Aqui os controles do som, né? O som do carro, kit multimídia, eu vou ligar aqui, até baixar o volume depois, porque às vezes pode dar algum problema aí, né? Mas é um kit multimídia simples demais pro modelo do carro. Ele não tem muitos recursos, tem Bluetooth, mas não tem, tá vendo? Dá pra ver os pixels da tela nele aí. Ele tem esse acabamento Black Piano, dá bastante reflexo quando você está dirigindo. Tem momentos que você não enxerga direito o display do som. Então ele é um sistema bastante simples, né? Embora tenha Bluetooth, tem algumas conexões aí, mas ele não é um kit bem aquém para carro do segmento dele, né? Tem inclusive carro de segmento inferior a esse que tem kit melhor, né? Talvez a Toyota vai mudar isso na versão 2020, né? Que ela sai ano que vem, 2019, 2020, porque o Yaris, né, atualmente já tem um kit multimídia melhor do que o do Corolla. Mesmo na versão XEI, o Corolla tem um kit multimídia que tem um GPS e tudo, mas ainda assim ele não tem Apple CarPlay, por exemplo, Android Auto, então ainda assim deixa um pouco a desejar. Ele tem o famoso reloginho aqui do lado, né, que é um reloginho que muita gente critica, que é uma posição muito semelhante à do Monza, né, inclusive reloginho de Monza, né, que o Monza tinha do lado do rádio um reloginho no painel, mais pro lado do passageiro. Eu gosto, particularmente eu gosto, porque eu gosto de carro também igual o Monza, esses carros dessa época eu gosto também deles, então por isso que eu gosto desse reloginho aí. Mas tem gente que não gosta, né, isso aí, inclusive o público do Corolla, que é fiel na compra do Corolla, eles não incomodam com esse reloginho, né. Então, aqui tem os controles, nesse caso o ar-condicionado ele é manual, não é automático, né, controle digital, né, tudo mecânico. Ele tem um compartimento aqui, né, que tem uma tomadinha de 12 volts aqui, um espaço para colocar um celular, uma carteira aí. O câmbio dele, câmbio muito bom. Esse carro tem, assim, Toyota, né? Toyota, os câmbios da Toyota são muito bons. Eles têm um dimensionamento muito legal, eles têm um escalonamento de marcha muito bom. Eu gosto bastante. Aqui o console com 2 portas-copos. Esse espaço aqui, que é para colocar a chave, no caso do carro que tem a partida digital, né, eletrônica, né, com um botão de start-stop, né, esse aqui não tem, ele tem na chave mesmo, então, mas mesmo assim ele tem um porta-copo igual ao do XEI, que tem um botão, então, ele tem um compartimento aqui no meio, de dois níveis, né, um nível aqui, o outro nível aqui, acolchoado lá por dentro, aqui dá para pôr um pouquinho acolchoado, né. Então, o painel do carro por dentro é isso. Vou mostrar um pouco o espaço de trás dele, né, na parte traseira do
carro. Ele possui os bancos dele na cor clara, eu achei muito bonito esse banco, com a parte no meio aí com um antitranspirante, né? Então é muito bom isso. O problema do banco claro é que aqui, não sei se vai pegar, mas ele já tem uma sujeirinha aí, né? O banco claro suja, os de trás também tem umas sujeirinhas, então isso aí acontece nesses carros de cor clara. O painel também tem esse detalhe mais claro, e nas portas também tem esse acabamento de couro aqui, onde encosta o cotovelo, né? Que dá uma sensação de conforto no carro, tudo, mas porém o restante da porta é todo plástico. Vou mostrar aqui o espaço traseiro dele. Deixa eu destravar aqui a porta. O traseiro, como eu falei para vocês, não é iluminado o botão do vidro elétrico. O espaço traseiro é bom, muito bom. O carro tem sem o túnel, né? O assoalho nivelado, isso é muito bom para o espaço, principalmente quem vai no meio. Acomoda bem as pernas do passageiro, mesmo pessoas mais altas. O teto dele, ao contrário do Civic, não tem uma queda muito grande, então as pessoas mais altas não ficam encostando a cabeça no teto. Isso aí eu achei muito legal. Tem um encosto de cabeça central, o cinto de segurança central, Isofix, né? E puxar aqui, tem esse com 2 porta-copos, né? Esse apoio de braço aí no meio, né? Que aumenta um pouco o conforto do carro. E um detalhe, esse carro ele tem 2 airbags no painel, né? Tem 2 airbags na coluna dianteira, 2 airbags aqui nas colunas traseiras, que eu acho que de cá vai ser melhor para pegar, tá vendo? 2 airbags nas colunas traseiras. E ele tem airbags aqui nas laterais do banco, tá vendo nessa parte aqui, a airbag. E também tem, eu já ia esquecendo de mostrar, ele tem um airbag aqui embaixo, deixa eu ver, aqui dá pra pegar aqui, ó, aqui o airbag para os joelhos do motorista. Então, ao todo esse carro ele tem 8 airbags mais esse do joelho, né? Então realmente é um item de segurança, uma segurança muito importante, né? Eu achei bastante válido mesmo também nesse carro. O porta-mala dele, abri aqui. O porta-mala dele abre pela chave, né? Tem aqui a chave, tem o botão do porta-mala. Ele não tem aquele botãozinho aqui para abrir ele. E ele tem bastante espaço útil, porta-mala tamanho bom, tem até uma mochila minha aí. Porém, o que eu não me incomoda é esse pescoço de ganso aqui, né? Eu acho que podia ser pantográfico, principalmente num carro desse segmento, porque você abaixando aqui, ó, vamos ver se vai pegar aqui, ó, tá vendo? E ele pega nas malas, querendo ou não. Ainda tem um sistema aí do amortecimento do porta-mala, tá vendo? Que passa tudo aqui para a parte de cima, que também, aí, no que vai baixando, ele vai abaixando também e acaba pegando aí, isso acaba comprometendo um pouco do espaço, né, do porta-mala. Então só ressaltaria esse detalhe aí. Mostrando do lado de cá, esse com uma porta toda de plástico, né, e um plástico que às vezes, esse aqui já tem um esbarrãozinho aqui, ó, que tem um riscado aí. Então é só um detalhe aí do acabamento do carro. Eu falei do banco, não sei se dá pra ver, aqui na parte central já tem umas sujeirinhas aí, ó, uma sujeirinha aqui também. Cor clara de banco é muito difícil de cuidar mesmo. E carro preto também, detalhe também que dificulta um pouco. Mostrando aqui do lado do passageiro. Um detalhe que eu achei bastante legal desse painel, que essa parte central dele aqui, ele tem um rebaixo, é um pouco mais alto que o restante do painel, tá vendo? Tem essa parte aqui como se estivesse saltando do painel, né? Isso eu achei que dá um efeito bastante legal, eu gostei disso no carro. Aqui tem um botãozinho que pode desligar o airbag do passageiro, caso seja necessário colocar uma cadeirinha, alguma coisa no banco dianteiro, mas não é aconselhado, na legislação brasileira nem é permitido, não é isso. E aqui os airbags, além do painel, né, que tem esse airbag no painel, do motorista também, ele tem aqui na coluna. Deixa eu ver se vai dar pra pegar aqui na coluna. Então é um carro realmente
bastante seguro, que tem bastante preocupações com segurança. Carro preto, né? Já tem um ciscadinho aqui, talvez dá pra pegar aí. Mas vou mostrar pra vocês agora o motor dele. Motor 1.8. Esse motor eu até gostei do desempenho dele. Tem gente que geralmente tem Civic que reclama um pouco que o Corolla é um pouco mais lento que o Civic, né? Mas eu assim, gostei do desempenho mesmo do 1.8. O 2.0 eu nunca dirigi para ter comparação, mas acredito que a diferença do 1.8 e do 2.0 talvez seja mais de torque, né? Que é mais perceptível em algumas situações apenas. No dia a dia talvez não seja tão perceptível. Abrir o capô dele aqui, dar uma partida nele para vocês verem ele funcionando. A gente talvez, por causa do som, um pouco mais difícil de pegar. Vou ter que usar ele aceso aqui. Um detalhe que essa versão ele não tem revestimento acústico na tampa do motor, no capô. Até o Ecos tem. Por que não coloca no Corolla, né? Só no XEI. Mas o motor, como sempre, troca. Esse aqui é um tanquinho de guerra, né? Um motor que roda muito tempo sem problema. Um carro que realmente é para muitos anos. Não preocupar com a manutenção dele. Eu tenho um espaço bastante recuado aqui na frente dele para amortecimento de colisões. Mas é muito importante. Então é isso. Finalizar aqui o vídeo, encostar a porta aqui para a gente poder finalizar o vídeo. Finalizar o vídeo aqui. Eu agradeço por vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que gostem. E só um detalhe que eu queria até fazer uma pergunta para alguém aí no comentário, deixar para mim, que não tem antena. Geralmente os carros aí tem uma antena do lado de lá, passando um filete assim no para-brisa, né? Esse não tem. Na capota dele não tem nenhuma antena na capota dele. E aqui atrás tem um desembaçador. No meio do desembaçador tem uma lista mais protuberante aqui, ó, tá vendo? Acredito que essa lista seja a antena. Se alguém souber aí e quiser deixar no comentário, né? Tá bem-vindo. Mas tá aí, carro muito bonito. Embora falam que o Corolla tem cara de tiozão, mas nessa cor preta, né, com essas rodas meio grafitada, que não prata, né? Eu acho que quebra esse paradigma, viu? Ele tem uma cara mais jovial, mais esportiva, né? Embora não é o intuito do público do Corolla, né? Mas é um carro que eu gostei bastante e um carro que eu teria, assim. Eu espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.